para esses projetos. Então, basicamente é isso, é que a gente ainda está no momento de elaboração dos termos de referência, dos editais, aprovação pela PGM, publicação, e aí, posteriormente, vai ter essas etapas mas já foi bom tu colocar, porque já fico alerta aqui para a equipe, que a gente deu uma melhor observada em relação a essa discussão com os fóruns e tal. Mas essa discussão ela vai acontecer obrigatoriamente em função das audiências públicas e das consultas públicas, tá? E aí eu já vou estabelecer ali um critério já de chamamento para todos os conselhos envolvidos nos projetos, para que a gente possa, ou daqui a pouco centralizar no Fórum dos Conselhos e o Fórum dos Conselhos fazer esse comunicado aí, esse chamamento para as audiências públicas. Mas nós a gente vai estabelecer aqui um critério para envolver e que vocês sejam avisados quando for acontecer essas audiências públicas desses projetos. Mas me diz uma coisa, Jorge, aí deixa eu te fazer uma pergunta assim, de coração aberto. Tu não acha que seria mais fácil e evitaria trabalho e a gente poderia contribuir muito mais se a gente fosse chamado, cada conselho interessado em cada parceria, né, fosse chamado antes para conseguir dar algumas sugestões que a gente quer contribuir para que essas coisas sejam vantajosas para a cidade e para a administração. A gente quer exatamente ter essa contribuição. E aí, talvez, porque depois do projeto pronto, depois de tudo, ter que refazer tudo fica mais complicado, né? Se a gente, às vezes... Eu vou te dar um exemplo. Teve um caso de que a gente estava pedindo isso falando do Conselho da Pessoa com Deficiência ainda, tá? A gente estava pedindo para uma colocação de um tipo de piso, tá? E colocaram um outro tipo de piso que era muito mais caro do que o que a gente estava sugerindo. E aí teve que se refazer tudo, gastando mais do que o dobro do que se gastaria originalmente. E a sugestão que a gente tinha era uma economia muito grande para o município. Então, se a gente puder começar a colaborar antes do término do projeto, a gente economiza muito tempo e muitos recursos da prefeitura. Não, perfeito, Nelson. Como é que funciona o procedimento de manifestação de interesse que a gente está falando, né? A gente estabelece um edital com diretrizes mínimas do que o município pretende buscar através de um estudo de um parceiro privado. Então, a gente lança esse edital e aí, a partir desse edital, a gente autoriza, então, esse privado a começar a prospectar estudos. E aí pode ser mais de um. A gente tem estabelecido de 3 a 5. Bom, a gente recebe os estudos e aí, a partir disso, a gente analisa os estudos, né? Então, assim, é como eu lhe falei, tá? A gente nem começou a estudar isso, porque esse estudo vai vir do mercado, do parceiro privado, e a remuneração dele só acontece quando do lançamento e assinatura do contrato da concessão ou da parceria público-privada. Então, mas fica aqui a sugestão, vou conversar com a equipe para que a gente possa envolver vocês também da melhor forma, tá? Como eu te falei, a gente não é a gente que vai estudar, nós elaboramos o edital para dizer, olha, o município pretende receber estudos para energia fotovoltaica, para custear hoje a energia. O município consome em torno de 100 milhões ao ano em energia elétrica. A gente quer que essa geração seja através de uma energia fotovoltaica, uma geração limpa e tal, e que esse parceiro privado possa nos oferecer um desconto, e esse desconto, inclusive, que vai acabar em economia, pode ser revertido para outras demandas, por exemplo, né? Então, basicamente é isso, mas eu vou conversar com a equipe aqui para a gente acrescentar os conselhos aí nessas rodadas de conversa aí. Tá? Vamos estabelecer um critério ali. Vou conversar com a equipe para que vocês sejam envolvidos, tá? Mas a gente tem observado, tá? Como eu te falei, a gente tem olhado para a legislação dos conselhos municipais ali, a atribuição de cada conselho, e tem procurado colocar no nosso roteiro essa conversa com os conselhos também, os respectivos conselhos também. Perfeito. Agora está escrita a Jucemara. Por favor, Jucemara.
Bom dia a todas, todos, todes. Jorge, eu fiquei com eu listei aqui, primeiro eu queria saber se isso está público, a gente pode ter acesso a essa lista? Tem algum SEI, alguma, ou isso ainda não está? Isso ainda está fechado só para dentro da prefeitura? Oi. Posso responder essa pergunta? Você tem mais sim, alguma? Eu tenho mais algumas aqui. Quer de repente nominar todos e eu... Tá legal, tá legal. Eu não entendi essa questão da Orla parte 2, que ali a roda gigante não vai mais ter, é isso? E aí vai se ter outra coisa no lugar, eu não entendi essa parte, queria daí poder entender o que está pensado. E para o Joaquim Felizardo, o que está pensado? É para a parte dos fundos e envolve também o museu ou é só para a parte dos fundos? Ou também envolve o prédio ali, né? E essa questão do gasômetro, ele não está com o risco de ser privatizado junto com a Eletrobras? O prefeito conseguiu contornar essa questão com o governo federal? Oi, Jucemara, bom dia. Oi, Jorge, desculpa, tem uma última questão. Claro, desculpa. claro. A questão do Araújo Viana, né? Que esse já está na PPP, né? Esse já está funcionando. E eu sei que tem uns dias que é durante o ano que é do uso do município, que o município pode usar. Quando se tem um pedido, digamos que o fórum queira fazer um evento lá no Araújo Viana, é possível essa cedência de espaço? Para onde se dirige para fazer essa solicitação? Para quem se dirige? Bom, vamos lá então, Jucemara. A Secretaria de Parcerias é uma secretaria de meio, né? Alguns projetos foram elaborados, estudados e contratos assinados na gestão passada, que é o caso do Araújo Viana. O município, sim, tem algumas datas. A Secretaria de Parcerias é uma secretaria de meio, então ela elabora, faz todo o trabalho. Contrato assinado, o responsável pelo equipamento é a secretaria competente. No caso do Araújo Viana, Secretaria de Cultura. Interessante era fazer um contato com a Secretaria de Cultura para que ela possa verificar essa possibilidade, então, de uma data para o fórum do Conselho em relação são a... 6 datas ano, né, Jorge? Isso, são 6 datas ano. Em relação à ata, em relação à publicidade dos estudos, a gente teve uma autorização do prefeito, e essa autorização ela é pública para essas PMIs. Os outros projetos que eu comentei, já são projetos que já estavam autorizados lá desde 2017, HPS, Materno Infantil Presidente Vargas. Muitos deles já está disponibilizado no site da secretaria, tá? No site das parcerias. Consegue observar lá todo o programa que foi autorizado em 2017, quais são os projetos que estão em desenvolvimento. Então, tudo o que a gente tem feito, a gente tem procurado tornar transparente e vai disponibilizando no site. Há um processo SEI para cada um desses projetos, tá? Eles estão ainda como eu disse, em desenvolvimento. Há necessidade de algumas autorizações internas, conversa com algumas secretarias competentes, enfim. Então, é bem na fase inicial, tá? O que tem publicizado é uma ata, então, da autorização dessas PMIs, foi publicada no DOPA, já está disponibilizada no site da Secretaria de Parcerias também. Em relação à Orla Parte 2, Jucemara, o que existia? Existia todo um projeto de reurbanização para aquela área ali, né? Tinha outros equipamentos além do equipamento âncora, que era a roda gigante. O que a gente está fazendo? Bom, a roda gigante não vai ser mais instalada, foi deserta, a gente acredita que tenha sido em função do custo dela também. E aí a gente entende que a Orla ali tem uma outra vocação, que seria para esportes náuticos e tal. Então, a gente está contratando estudos para verificar a possibilidade econômica, financeira e jurídica da instalação de uma marina pública ali, em conjunto com esses outros projetos que já foram desenvolvidos. Então seria uma compatibilização de parte do projeto que foi lançado lá no passado, que são os outros equipamentos ali, agregando ali a marina pública, né? Então, seria isso, é parte de estudos. O Joaquim Felizardo do museu, sim, é parte dos fundos, tá? Não envolve o prédio
não envolve o museu, envolve só a área externa ali. A gente pretende poder utilizar aquela área ali e reverter o recurso disso para a melhoria do museu, mas ele não envolve, o museu não envolve a concessão ali, o estudo para uma concessão daquela área dos fundos ali não envolve o prédio do museu. O estudo ali seria o quê? Gastronomia, bares? A gente vai deixar aberto, a princípio sim, né? Tem que ter ou até algum projeto próprio cultural. A gente, como eu disse no início, a gente procura deixar o edital bem aberto, para que alguns interessados possam trazer. Claro que, obviamente, ali a atividade que vai ser desenvolvida ali, ela tem que estar em consonância com a finalidade do museu. Então, daqui a pouco vem algo voltado para a obra de arte, para a exposição. Daqui a pouco vem algo de gastronomia, que eu acho que também tem um atrativo ali, faz com que também as pessoas possam também frequentar mais o museu. Então, é isso. A gente também está tentando comprar aquele terreno do lado ali, que é uma casa antiga, né? E aí a nossa ideia também é a gente vai tentar, né? Dentro desse negócio do museu, colocar a construção de um prédio para acervo ali, porque realmente hoje a capacidade física do museu tá um pouco. Então, tentar modelar esse negócio financeiro com a possibilidade de uma construção de um anexo ali para poder guardar o acervo, né? E o gasômetro, o prefeito está empenhado, a gente acredita sim que a Eletrobras vai oficializar a doação do imóvel para o município, até porque ele não tem uma utilidade, né, para fins de geração de energia. O prefeito está tratando disso. Foi encaminhado, a gente está aguardando o retorno. Acho que não sei se eu respondi todas as perguntas, mas não sei se a Orla, parte 2 ali ficou claro. Ficou. Obrigada, Jorge. Sim, ficou claro. Deixa eu te fazer mais umas perguntas. Há uma preocupação da gente também que algumas parcerias ofertadas e algumas que já foram concluídas privilegiam mais uma classe mais alta da população, elimina a classe baixa da população de Porto Alegre. Tá? E essa preocupação, ela não existe, essa preocupação, ou se dá uma importância menor para a participação de toda a cidade. E eu vou te dar um exemplo agora que a gente estava discutindo, que ficou muito claro. Uma boa parte da população não se vacinou, por exemplo, por falta de dinheiro para pagar uma passagem de ônibus. Tá? E aí nós estamos fazendo parcerias que praticamente eliminam a participação da parcela mais pobre da cidade. Por exemplo, a GAN3, que assumiu ali o Parque Harmonia, a primeira atitude dela foi começar a cobrar estacionamento ali no Harmonia. Né? Esta preocupação, ela não existe mesmo? Oi, Nelson. Não, na verdade, essa preocupação ela existe, né? O acesso dos espaços públicos ele tem que ser público. Então, assim, o que a gente estabelece é a possibilidade do parceiro privado cuidar de toda aquela área e fazer investimentos, inclusive para todo o acesso ao público, mas ele também tem que ter um retorno financeiro para cuidar, para poder, enfim, realizar os investimentos e cuidar aquele espaço por um determinado tempo. Então, assim, há essa preocupação, sim, por isso é importante a participação dos conselhos, por isso é importante a participação de toda a sociedade civil nas audiências públicas, né? Então, isso que é importante, é para poder apontar eventual equívoco, porque a gente também não é o dono da razão aqui, né? Enfim, a gente, às vezes, tem coisas que acabam passando despercebido. Mas o que a gente também dá uma olhada é em função da possibilidade do cara poder manter aquele espaço por determinado tempo e, obviamente, sendo remunerado por isso, né? Em cima dos custos. A gente sabe que manter, dependendo do equipamento, é custoso tu manter, né? Então, assim, a gente tem cuidado disso. Por exemplo, a gente quer o Museu Joaquim Velizada, a gente tem que melhorar o equipamento, tem que ter um acervo, tem que ter um anexo para o acervo. Como é que a gente torna isso sustentável, né? O poder público tem um limite financeiro. Bom, vamos buscar esse parceiro privado para ele poder explorar, então, a parte dos fundos lá, que é belíssima, e esse dinheiro ser revertido para a Secretaria de Cultura, enfim, para poder
manter melhor o espaço ali, entendeu? Para poder ter... E a mesma forma é o gasômetro vai continuar com acesso ao público, mas ali pode ter um café, pode ter outros equipamentos que possam ajudar a manter o equipamento e o resto continuar público, entende? Então, a gente tem que ter um certo cuidado, obviamente, como tu colocou aí, para a gente não poder excluir ninguém, mas é fundamental a participação de vocês nesse processo e é fundamental a participação da sociedade civil como um todo nas audiências públicas relacionadas a esses projetos. A minha última preocupação, a minha pessoal preocupação, e talvez seja a mais importante, é em relação aos hospitais, tanto o HPS quanto o presidente Vargas. Aliás, o presidente Vargas já foi mantido no município depois de uma grande luta dos funcionários do hospital em anos anteriores. E o HPS é um hospital de suma importância para a cidade. O HPS é um hospital fundamental na cidade. E a gente tem uma preocupação muito grande. Eu sei que aí o Conselho de Saúde, até por força de lei, tem importância muito grande na definição dessa utilização dessas parcerias, dessas possíveis parcerias, tanto no HPS quanto no HPV, mas nós queríamos saber se realmente está sacramentado que vai se buscar uma terceirização nesse serviço. Então, Nelson, o que está autorizado é a contratação de consultoria ou a prospecção de consultoria também através de um chamamento público. Ou a gente vai pagar uma consultoria para desenvolver um trabalho em cima da demanda do HPS, da demanda do Materno Infantil Presidente Vargas, ou nós vamos fazer uma PMI para receber estudos de um privado e esse privado só é remunerado, enfim, se a concessão ou a parceria público-privada sair do papel. Nesse caso dos hospitais seria uma PPP. O que acontece hoje? Está autorizado, então, a gente executar a contratação de estudos ou, enfim, por meio desses dois procedimentos que eu relatei. O HPS, por exemplo, hoje ele tem 55 contratos de terceirizado, de serviços terceirizados. O Materno Infantil Presidente Vargas também tem deve chegar perto disso, de contratos terceirizados. Então, não seria uma terceirização. O que a gente está pensando é a contratação de estudo para que a gente possa estabelecer um planejamento, né, de gestão do hospital. E a PPP seria no sentido de ter um contrato terceirizado para gerir alguns serviços que hoje já são terceirizados e que são em torno de 55 contratos, né? Obviamente com a melhoria do espaço, do HPS, ele melhorar o prédio. Eu não sei se vocês já foram lá, mas tem algumas salas precárias, né? Não estão nem funcionando, tem um problema na passarela. Então, assim, a ideia é nesse sentido. O materno infantil ali está numa área de um prédio da União. Talvez, sim, a gente haveria necessidade de buscar um novo local, até porque ali não teria nem talvez espaço para uma ampliação. Na verdade é isso, é estudo para ampliação, melhorar a complexidade. Daqui a pouco o HPS tem uma nova UTI de queimados, por exemplo. Então, assim, na verdade é tudo estudo, né, que está autorizado, mas o prefeito autorizou o estudo por uma parceria público-privada. Se isso vai se concretizar ou não, bom, e o estudo vai dizer, porque daqui a pouco o estudo vai dizer, olha, ou daqui a pouco a consultoria vai dizer, olha, neste formato é inviável uma parceria privada pelo custo do hospital. Tal. Então, é muito cedo ainda, a gente ainda também tem que ter algumas conversas internas para poder te apresentar assim, bom, realmente está definido. A intenção, sim, é de fazer uma parceria privada para esses equipamentos, mas vai depender muito do estudo. Aliás, falar com o microfone fechado fica difícil. Perfeito, Jorge. Eu acho que não tem mais alguém mais que quer se manifestar. Então, Jorge, a gente agradece muito a tua participação aqui hoje, a tua disponibilidade de estar
conosco, tá? Nos colocamos à disposição e para contribuir com esse processo todo, tá? Tanto o fórum como os conselhos, todos aqui representados, e pedimos a liberdade também, o Jorge, de continuar esse diálogo e continuar procurando a ti e a secretaria para a gente tratar desses assuntos que impactam na vida da nossa cidade. Mas... Perfeito, Nelson. Perfeito, Nelson. A gente fica à disposição, a secretaria está de portas abertas. Quando necessitar de alguma informação, enfim, a gente está à disposição. Já anotei que a gente vai trabalhar, sim, com essa parceria perante aos conselhos, uma porque também tem uma obrigação legal e outra porque é importante ouvi-los também. Acho que esse processo é de construção, independente da definição, se vai ser uma parceria com o privado, se vai ser uma concessão, eu acho que a gente tem que ouvir, né? A secretaria está aqui para ouvir. Então, e a gente está tentando elaborar o melhor estudo possível, enfim, prospectar o melhor estudo possível para que quem realmente tem um ganho é a sociedade, né? Então, bom, um hospital novo, um equipamento, por exemplo, materno-infantil Presidente Vargas, um hospital novo, com uma complexidade maior, maior número de leitos, bom, isso quem ganha é a sociedade, né? Então, acho que é isso. E a gente fica à disposição também. Tá bem? Espero ter sido claro aí para vocês. Se for alguma dúvida, a gente pode daqui a pouco fazer uma nova reunião, daqui a pouco eu faço uma apresentação, a gente ficou um pouco em cima, a gente acabou não conseguindo fazer uma apresentação para vocês dos projetos que estão em andamento, e eu acho que os conselhos também podem ser muito parceiros na questão das adoções das áreas públicas, né, de praças e parques, canteiros, enfim. A gente precisa embelezar a cidade, precisa melhorar a cidade, precisa dar um outro astral para a nossa cidade. A nossa cidade estava muito mal cuidada. Né? E eu acho que precisa, e o prefeito já tem feito um esforço nesse sentido, a gente também aqui, tá bem? A gente fica à disposição. Não, Jorge, inclusive eu quero te dizer que a gente foi um período de transição, essa é a primeira plenária dessa nova composição do fórum, tá? E no período de transição as coisas meio que se atropelam, por isso foi muito em cima, mas nós certamente nos próximos dias, ou próxima semana, estaremos enviando alguma coisa mais detalhada e pedindo alguma coisa para vocês, tá? Mas de qualquer forma, e principalmente pelo em cima da hora que a gente fez o convite, a gente agradece muito a tua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje. Muito obrigado, Jorge. Obrigado, vamos manter obrigado. Contato, então. Boa plenária para vocês aí. Bom dia. Perfeito, então. Obrigado, Jorge. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então agora eu acho que a gente... Nelson, só me explica, ele é secretário do... Esse secretário adjunto da Secretaria de Parcerias Estratégicas. Ah, tá. Tá. A secretária Ana Pellini e ele é o secretário adjunto. Nelson, antes de tu entrar ao próximo ponto, eu vou te pedir 5 minutos, porque a gravação, para ficar fixa lá na página, ela tem uma outra contrassenha que ela está pedindo aqui, eu vou ter que tentar reabrir isso, porque quando a Kátia me passou ontem, eu não recebi isso. Entrei só como administradora ali. Tá? Então, 3 minutos. Então, vamos aguardar esses 5 minutinhos aí. Enquanto isso, a gente pode ir discutindo outras coisas aqui entre nós, né, pessoal? Eu vi até Entre outras coisas, nós temos, e isto eu vou assumir essa culpa, nós temos que melhorar um pouco a nossa comunicação no grupo, né, Simone? E a gente planejar com antecedência que nesse atropelo todo aqui e aí como justificativa para esses meus erros teve a minha internação, a internação da minha esposa, a gente passou e o processo teve minha internação hospitalar, a internação da minha esposa e mudança de residência. Então as coisas foram bem corridas aqui, mas a gente vai trabalhar para melhorar isso, né, Jucemara e Simone? Com certeza, Nelson. Ele deve estar já na íntegra lá, senão igual eu tenho todo ele gravado na nuvem, depois a gente joga o outro vídeo junto lá.
Então, Mas podemos também, seguir, Nelson, então. se podemos, mas numa próxima, se a gente for fazer aqui pelo Zoom, a gente já nivela tudo isso antes aí, até para o pessoal poder autorizar antes lá. Daí a gente faz com senha, que daí não tem perigo da Jucemara, o pessoal que teve que entrar pelo celular precisar fazer isso de novo. Acho que se a Perfeito. gente gerar pedido de autorização ali, fica mais fácil para eles conseguirem entrar pelos computadores também. Perfeito. Bom, então nosso primeiro item aqui seria a definição do calendário das próximas preliminares e se será presencial ou virtual, né? Eu gostaria de saber a opinião de vocês. E eu vou de primeiro dizer que, para mim, o calendário original, que era a segunda terça-feira de cada mês, seria o melhor. E acho que agora a gente já pode começar a fazer presencial. Esta é somente a minha opinião. Eu quero saber a opinião de vocês. Eu, para mim, a terça-feira acho um bom dia, mas eu ainda ficaria, por enquanto, na online, porque a presencial, a sala lá dos conselhos não é grande, eu ainda tenho receio. Tá. Elizabeth, já que a Elizabeth está sem som, ela poderia se manifestar pelo chat. Tá? Luciana? Posso falar, Vera? Por favor. Vera, por favor. Desculpa. Então, assim, acho que não tem problema ser na terça de manhã, né? Terças à tarde, realmente eu já tenho agenda, não consigo. E eu também concordo com a Jucemara, acho que ainda precisa ser dessa forma. E uma outra coisa que eu também fiquei pensando, a gente ganha tempo na questão do deslocamento, né? Eu que fico aqui na Zona Norte, longe, a gente perde uma hora para ir, uma hora para voltar, então isso são horas de trabalho também, né? Então, ainda prefiro, neste momento, a questão do online e também, realmente, a Casa dos Conselhos ali, ela é reduzida, assim, né? Ela é pequena, a gente teria que ficar mais afastados, enfim. E talvez teríamos problema até de escuta, né? Eu sou meio surda, tô sempre... O quê? Tá. Desculpa. Glauco? A Márcia se inscreveu, não. A Márcia, por favor, Márcia. Quanto à questão das reuniões, eu acho que a gente podia pensar na questão do formato híbrido, Nelson, pensando na questão de ocupar lá a parte do auditório, isso que a gente quer, já para aproveitar que nós estamos tendo o endereço. Então, a gente pode tentar fazer, se a gente organizar com uma certa antecedência, daria para a gente tentar fazer híbrido. Nem que vá o núcleo diretivo, mais 1 ou 2 grupos que consiga, se a gente levar um notebook, dá para a gente tentar fazer a transmissão ao mesmo tempo e manter ela híbrida. Então, tipo, vai umas 10 pessoas para lá, ou menos até, e o resto todo, quem precisa, fica virtual, mas alguns presenciais até para a gente manter aquela estratégia que a gente falou de estarmos presentes ocupando o nosso espaço, que é a Casa dos Conselhos. Acho que o Fórum Municipal tem que se mostrar também nesse momento, né? Eu não sei se você acha que seria viável a gente tentar fazer isso nesse formato mais híbrido também. Márcia, eu acho que seria, nesse momento, o ideal, o híbrido. A minha única dúvida é a questão técnica para isto. Eu não entendo como funcionaria isto lá na Casa dos Conselhos, se nós temos equipamentos suficientes lá Mas bons. a gente pode tentar fazer por notebook, assim, por exemplo, se for na reunião que eu tiver em Porto Alegre, eu posso ir, levo meu notebook e aí me conecto. Vocês sabem se tem Wi-Fi lá que funciona ou é só por cabo? Tem Wi-Fi, e tem o cabo também, tá? Evidentemente, e eu só não sei se tem a Wi-Fi, fica rapidez de mais lá, fácil. se é Assim, muito lento ou mas não. se o Wi-Fi também for muito ruim, eu faço pelo celular. A minha rede do celular, ela dá conta. Aí dá para tentar, a gente pode tentar fazer, em vez de fazer direto a reunião ordinária, a plenária, né, nossa, a gente pode tentar marcar alguma reunião. Aí vamos ver qual é, semana que vem, acho que eu não estou em Porto Alegre, mas ver uma outra, e aí a gente vai e simula, faz alguma coisa para tentar, porque eu acho que seria importante a gente começar com esses movimentos mais híbridos, até porque uma hora a gente quer fazer alguma outra coisa,
tem algum pessoal lá presencial, acho que isso daria conta da gente suprir as duas necessidades, de estar lá no local, propiciar para quem não consegue conexão. A gente já notou que o tempo que a gente tem feito virtual para algumas pessoas não é possível. Eu, particularmente, trabalho bem nesse ambiente, mas nem todos. Mas a gente conseguir fazer os dois movimentos. Então, por isso a minha sugestão da gente tentar híbrido. Não, eu concordo com isso, até porque aí a gente estaria satisfazendo uma outra necessidade, que é a próxima pauta, que é a ocupação da Casa dos Conselhos, né? O Nelson? Sim, Glauco. Tudo bem, eu não tenho nenhum problema em relação a essa forma de participação, que é a forma que está se utilizando aí, pelo menos nesse período em que já houve uma boa parcela da população vacinada, etc. e tal, e contempla aqueles que não, por algum motivo, ainda não estão aptos ou não desejam, né, estar em presencial. Só que isso que a Vera falou, eu acho que é importante se fazer a averiguação das condições para isso, entende? Porque, por exemplo, aqui no nosso conselho, nós temos dificuldade de fazer reuniões híbridas, né, inclusive com poucas pessoas, porque o Wi-Fi ele é intermitente, ele cai toda hora, entende? Então, por exemplo, uma plenária do conselho, a gente não tem condições de fazer, porque isso aí atrapalha, isso aí prejudica o andamento e prejudica a discussão das matérias. Então, a gente tem que pensar bem isso aí, fazer todos os testes e ver se há condições mesmo para não acontecer de ter prejuízo aí no processo de realização da reunião. Só para fazer um alerta, assim, de que precisa se ver. Tem, Nelson. Eu gostei da ideia da Márcia. A gente faz um teste quando ela estiver aí. Isso, a gente faz um teste para ver se tem condições mesmo, porque o grande problema lá é se a gente vai ter internet ou não para transmitir as reuniões, né? E também se vai ter equipamento que suporte isso. Por exemplo, meu computador não suporta Wi-Fi mais, né? Porque ele é meio antiguinho, eu tenho que estar sempre conectada na rede, né? E eu não consigo ver as pessoas, dá um delay bem grande, dá uma quebra de mensagem na hora que a gente está transmitindo. Então, o ideal seria realmente fazer um evento teste, digamos assim, para ver se realmente tem equipamentos compatíveis, né, com Wi-Fi ou com a rede. Tem que ver se tem internet, se tem cabo que vá até lá em cima do salão, porque pelo que eu me lembro, o salão é só o salão e a cadeira que tem disponível para nós, né? Não sei se tem cabos, não sei se tem a instalação de internet e outra. Para usar a internet da prefeitura, a gente precisa de uma senha, daí teria que ter, Adriana, todo esse processo, se realmente é viável essa possibilidade de internet da prefeitura, para a gente conseguir, se tem acesso, se tem as autorizações, né, todas as autorizações possíveis para a gente conseguir fazer a transmissão. E se algum conselheiro está disposto também a ceder os dados. Os meus dados, por exemplo, não comportam uma reunião de 2 horas. Né? O pacote é meio limitado. Então, a gente tem que ver essa possibilidade. Vamos tentar híbrido? Se todo mundo votar sim, vamos tentar um híbrido. Mas a gente tem que ver todas essas questões tecnológicas, né? Porque lá no conselho a gente não tem nem câmera, a gente não tem um computador compatível para fazer a transmissão. Aquele computador lá em cima, até eu ia te perguntar se tem internet, né, ou se é só o computador, se tem a possibilidade de puxar um cabo lá para cima. Isso a gente teria que ver com a Adriana também. Qual é a capacidade lá do plenário em... O plenário, ele comporta... Qual é a afluência de participação dos conselhos, geralmente, assim, para ter uma noção? Tá. É o seguinte, o plenário, ele comporta 70 pessoas. É o
o máximo que pode comportar o plenário, tá? Até porque, pela estrutura do prédio, é isto que pode comportar 70 pessoas lá em cima. Tá? Bom, a afluência dos conselhos, antes ela era constante, praticamente todos os conselhos faziam suas plenárias lá. Depois do período de pandemia, a gente não sabe como é que vai ficar. Tá? Por hora, nenhum está fazendo lá. Até agora, os únicos que eu sei que estão reservando espaço lá agora, que está liberado, é o pessoal da Praça Redenção. Tá? Quanto à internet, lá em cima tem, aquele computador lá em cima tem. Nós só podemos fazer reuniões lá em cima, porque a parte de baixo nós também vamos usar, mas aí para a parte administrativa, reuniões tem que ser lá em cima. Tá? Tem cabos lá, tem internet, eu só não sei da velocidade da internet lá, como é que está. Então, eu acho, particularmente, que o híbrido contempla todo mundo, quem está com resistência de ir e quem quer ir. Né? A gente, além do que ocupará a casa, que é um dos nossos objetivos, que nós vamos discutir em seguida. Só nos resta fazer esse evento teste, então, para a gente ver como é que funciona. Eu acho que agora, quando a Márcia estiver disponível, na próxima semana ou na outra, a gente faz isto e aí já divulga como é que vai ser e toca. Seria isso, pessoal. E outra que a pergunta que a Simone fez também, acesso, por exemplo, eu tenho e acho que a Márcia tem, acho que a maioria dos conselheiros aqui tem acesso com a senha da prefeitura, não? E é isso, pessoal? Concordam? Então, tá decidido, então, que vai ser na segunda, terça... Decidido não, mas vamos testar aqui. Nas segundas-feiras de cada mês, né? Às 9h30 da manhã. Às 9h30 da manhã, deixa eu ver aqui. Tá? Tentar fazer um evento teste para a possibilidade de fazer reuniões híbridas. Eu só queria fazer uma ressalva. Essa proposta de ser nas segundas-feiras de manhã é a reunião do plenário? Não, na segunda terça, Glauco. Segunda terça-feira é na segunda terça de cada mês. Ok, tá. Porque segunda-feira para mim seria impossível, tá bom. Perfeito. Não, é na segunda terça de cada mês. Tá, obrigado. Tá, então depois a gente depois a gente se reúne, Márcia, para a gente testar ver um dia. Para combinar a data, na semana que vem eu devo estar toda em Brasília, mas na outra eu estou normal em Porto Alegre, eu acho. Então aí a gente pode fazer, que daí faz ainda agora no mês de outubro, para a reunião de novembro, de repente a gente já conseguir fazer nesse formato, né? Uhum. Em novembro, que vai cair... Deixa eu ver aqui o calendário. Vai cair dia 9. Segunda, terça-feira será dia 9 de novembro. Dia 9. Isso, tá. Que, aliás, vai ser um tema a seguir na plenária também, será no meio da Feira do Livro, né? Sim, vai ser no meio da Feira do Livro. Vai ser depois da nossa roda de conversa. Da roda de conversa. Tá. Perfeito? Então, estamos combinados com isso. Então, nós faremos um evento teste para ver se comporta híbrido, tá? E está decidido, então, se ninguém se manifestar, segunda, terça-feira de cada mês. É isso? Perfeito. Então, tá. Bom, o próximo item, então, aqui é o relato da reunião com o prefeito, em que a gente fez acerto da posse da Casa dos Conselhos, e para a gente indicar as pessoas que possam demandar com a Adriana os dados para os conselhos. Jusemara, tu quer fazer um relato? Eu sei que você e Simone estavam juntos
na reunião com o prefeito. Tu quer fazer o relato, Jucimara? Posso fazer, eu acho, enfim, é que aqui está um pouco barulho, eu acho melhor fazer outra pessoa aí. Então, tá. Simone? Simone? Oi. Queres fazer o relato ou queres que eu faça? Eu prefiro que tu, Nelson, porque a minha memória não é muito boa. Então, tá bom. Eu anotei algumas coisas, mas tá. É melhor você. Tá. Bom, o ponto principal que nós estávamos pedindo era a posse integral da Casa dos Conselhos. A posse da Casa dos Conselhos foi nos dada. Tá? Integral, houve resistência, e, ao meu ver, particularmente do secretário Cássio, tá? Para que a subprefeitura saísse, alegando falta de verba para alugar um local para a subprefeitura. A sugestão que a gente deu de colocar a subprefeitura nos autos do mercado foi rechaçada assim peremptoriamente. O prefeito foi muito claro dizer que no mercado público não, o mercado público, segundo ele, é um ponto comercial e aquele espaço tem que ser usado apenas para comércio. Tá? O que não condiz com a história do mercado, diga-se de passagem, que várias entidades da sociedade estavam instaladas lá, como, por exemplo, a UAMPA, que eu me lembro muito bem que estava lá. Né? Mas esta é a posição do prefeito agora. Tá? Foi nos garantido também nesta reunião que os sites dos conselhos serão implantados no site da prefeitura e será dado, depois de um trabalho da Procempa, que atrasou em função da greve e tal, condições para que cada conselho possa movimentar com autonomia o seu espaço nos sites da prefeitura. Né? Cada conselho tem uma aba no site e vai continuar tendo, e aí nós teremos autonomia para utilizar isso. Não precisará mais passar pela estrutura da prefeitura até entrar no site. Tá? E, além disto, foi nos dado, aliás, voltando então para a questão da Casa dos Conselhos, a Adriana ficou como nossa assistente dentro da Casa dos Conselhos. Ela deverá nos ajudar em tudo lá para o fórum, e poderá nos dar acesso aos processos SEI, que a gente não tem por não ser funcionário da prefeitura, poderá nos dar acesso aos processos SEI, aliás, deverá nos dar todos aqueles processos que interessam aos conselhos. Tá? Então, basicamente, foi isso que foi discutido lá. A gente já está tomando posse, a gente já esteve lá e assumiu, já organizou tanto a parte de cima para pequenas reuniões, como o plenário para as reuniões todas, e a parte de baixo para a gente utilizar para a parte administrativa. E aí nós temos que autorizar, e vamos formalizar isso através de ofício para a Adriana, as pessoas do fórum que têm autonomia para pedir e solicitar dados lá. E aí eu sugiro, e essa é a minha sugestão, que a coordenação do fórum sejam as pessoas representadas, todas as 4 pessoas. Eu, a Jucemara, a Márcia do Gondim e a Simone estejam autorizadas. Tá? Então, eu acho que basicamente era isto que nós tínhamos nesta reunião com o prefeito Melo sobre a Casa dos Conselhos e o apoio ao fórum. Ficou também acertado umas discussões futuras para a posse completa da Casa dos Conselhos, para tirar, de acordo com a nossa ocupação da casa, tirar a subprefeitura de lá e aumentar o apoio administrativo
para o fórum. Alguma pergunta, algum complemento, alguma coisa que eu esqueci, Josemar e Simone? Nelson, a gente também tratou da Procuradoria, né? Da Perfeito. PGM. Perfeito. Isso até foi uma questão que ficou, houve uma má interpretação. A gente pediu um procurador exclusivo para o fórum, e ele entendeu que a gente queria um procurador que tratasse somente do fórum. Né? E, ao contrário, nós queríamos que todos os processos passassem por um único procurador. Né? Mas ele se justificou, né, Nelson, dizendo que cada conselho trata de uma matéria. E cada procurador tem essa expertise também lá, essa separação, e que por isso essa demanda ele não poderia atender. Né? E aí foi recusada totalmente isso, exatamente em função disso que a Samara está explicando, que os procuradores têm demandas diferentes e aí cada um trata de alguma coisa diferente. Tá? Eu acho que é isso, basicamente. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu dar bom dia para a Jaqueline, que entrou aí agora também. Eu tenho uma pergunta, Nelson. Fala, Glauco. A respeito dos outros assuntos, tudo tranquilo. Mas eu fiquei em dúvida em relação à questão do espaço no site da prefeitura. Eles falaram exatamente quando e como vai se dar isso? O mais rápido possível, e já era para estar pronto isto, não estava pronto. Na verdade, né, Nelson, ele chamou na hora o cara da comunicação, tipo, demonstrando assim que isso já devia estar acontecendo, né? Se mostrou até irritado do fato disso não estar ainda acontecendo. Me pareceu que foi um encaminhamento, assim, ele ligou para o cara da Procempa na hora, né, Nelson? Isso. Ele fez algumas questões assim, movimentos para agilizar. Nos pareceu. Perdão, outra pergunta, Nelson, a respeito do seguinte, né? Porque se esse espaço vai ter essa aba, no caso, né? Essa aba no site da prefeitura para cada conselho, se vai ter alguma formação específica para cada conselho, né? Ou alguém de cada conselho poder movimentar esse site, né? Porque vai precisar alimentar e aí, claro, vai ficar a critério de cada conselho, se é o que eu entendi, né? A autonomia dos conselhos de poderem mexer, né? Alimentar e etc e tal. E se vai ter, então, alguma formação, porque isso demanda uma expertise, né? De conhecimento que a gente não tem, né? Glauco, eu não sei como é que é nos outros, tá? Vou te dizer, e também não sei, porque essa pergunta acho que a gente não tinha, né, Nelson, para fazer naquele momento. Eu quero te dizer que no CEMAS, a gente encaminha para a jornalista da FASC o que a gente quer que seja publicado e ela publica, né? Não há censura, não há absolutamente nada. Tudo que a gente manda, ela publica. Isso depende de cada conselho, né? Que cada conselho está vinculado a uma secretaria, e daí nessa secretaria que teria que demandar, ou provavelmente tem uma pessoa da secretaria no conselho, e daí ela seria um porta-voz, sei lá, alguma coisa do gênero. Eu falo pela experiência do meu conselho, que a gente demanda tudo lá pro Álvaro, que ele é o coordenador adjunto, coordenador, e ele que nos auxilia, só que ele também está tendo dificuldade para acessar a nossa própria página, em virtude dos problemas que a gente já conhece, né? Mas o prefeito ele foi bem solícito em relação a isso e, como a Josemara falou, essa situação já deveria ter sido resolvida, mas em virtude da greve lá, dos problemas, eles acabaram atrasando. Então, esse seria um próximo passo, digamos assim, e ele até cogitou da gente marcar uma reunião com a Procempa para dizer as nossas demandas, né? Então, isso talvez poderia ser um próximo passo que a gente faça, marcar diretamente com a Procempa e dizer, ó, cada conselho está precisando disso, 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 e quando é que pode ser resolvido. Ele não deu uma data específica, né? Mas isso seria uma possibilidade.
Eu acho, viu, desculpa, eu não sei se tem alguém inscrito antes de mim, mas só para aproveitar esse temático que nos preocupa, a nossa preocupação é justamente essa, Simone. Também aqui na Secretaria de Educação, o Conselho também tinha esse procedimento. A gente encaminhava para alguém aqui da técnica, da informática ou do administrativo, uma pessoa específica, né, responsável por fazer essa publicização da documentação, dos atos do Conselho no site da Secretaria. Ocorre que isso, desde que entrou esse governo, foi interrompido. Só para tu ter uma ideia, nós não temos nenhum dos nossos atos publicado no site da Secretaria, né? Até 2020 estão todos lá. Mas depois, esse ano, já não temos nada. Nós estamos vários atos já publicados e divulgados, e, no entanto, o público, se quer procurar, não pode, porque não está lá. Então, essa é a minha preocupação. Mas aí tem uma diferença. Isso que tu falou e que a Jucimara falou é uma coisa, a gente encaminhar para alguém da secretaria fazer esse procedimento. Outra coisa é a gente, o próprio conselho, ter autonomia de fazer esse procedimento. E foi que eu entendi que o Nelson falou. A gente pediu isso, né, Glauco? A gente pediu essa autonomia de cada conselho, né? Isso nós pedimos. Mas seria interessante, em virtude disso, fazer algumas reuniões com o pessoal da educação, né? A gente também tem o Conselho Municipal do Livro da Leitura tem uma cadeira do pessoal da educação. Agora eu que a acho gente ótimo tá essa reunião com a Prosempa aí, porque daí a gente pode dirimir essas dúvidas e ver qual que é mais prático do ponto de vista das funções e também da praticidade de cada conselho fazer isso, porque de repente não tem no conselho alguém que queira fazer ou que possa fazer isso, né? Aí se deixa então para alguém que é funcionário da secretaria, correspondente. Mas da nossa parte nós gostaríamos de poder gerir, né, essa aba do Conselho Municipal de Educação, da gente mesmo, né, assim que o colegiado aprova, né, uma matéria, a gente mesmo publicar diretamente no site, sem precisar pedir autorização da secretaria ou do gabinete do prefeito. É exatamente isso que nós pedimos, e é isso que foi acertado e ficou absolutamente claro para nós que isso não é problema com este prefeito, que o prefeito está simplesmente concorda com isso e que será feito. Só houve esse problema de atraso, tá? No máximo que pode acontecer é a gente dizer para alguém, ó, publica isso, e ele vai simplesmente publicar e acabou o assunto, tá? O que nós podemos fazer, além dessa reunião com a Prosempa que a gente vai pedir, tá? A gente pode fazer também uma discussão entre nós, uma formação entre nós, para apoiar os conselhos que tiverem alguma dificuldade de ver como é que a gente vai fazer isso em cada conselho, né? Porque tem conselhos como o SEMAS, como a Saúde, que já tem essa autonomia, mas a maioria dos conselhos não tem. Eu, por exemplo, no CONDEPA não tenho essa autonomia. Tá? Eu tenho que rezar um terço para que publique qualquer coisa. Tá? É isso? Uma demanda, então, Nelson, que eu teria aqui seria marcar uma reunião com a Prosempa para ver essas questões, né? Exatamente. E depois seria o caso de cada conselho marcar com a sua secretaria e ver qual é o veredito, sim, qual é a posição, né? Qual é a posição da secretaria em relação a isso. Se sentir uma certa resistência da secretaria publicar, como o Paulo está falando, daí a gente tem que ver uma outra estratégia. Mas isso seria um segundo passo, né? Então, o primeiro passo seria agora marcar com a Prosempa para ver essa possibilidade de cada conselho ter a sua senha e a possibilidade de manipular o próprio site, na própria página, né? No site, na própria página. E
também ter com os conselhos essa reunião com a sua secretaria de origem, digamos assim. Daí se vê se realmente tem se realmente vai ter esse passo de publicação, essa possibilidade de publicação, tranquilo. Mas se não, a gente já tem uma segunda opção de que cada um tenha a sua senha. O que vocês acham? É isso, pessoal? Então, tá. Então, nessa questão, nós passamos, então, à frente. É isso? Eu concordo com isso, né? Bom, o próximo item, então, é com a Jucemara, falando sobre a cozinha comunitária da Zenha. Jucemara quase não teve ocupada lá, né, Jucemara? Na verdade, hoje a gente foi para lá às 4 da manhã, porque apesar de todas as nossas tentativas por via jurídica, né, infelizmente encontramos uma juíza pela frente do agronegócio e aí não teve acordo, não teve nenhuma possibilidade de mediação, ela não teve interesse em mediar, ela simplesmente mandou que desocupasse. E então nós agravamos, enfim, ficamos numa peleia judicial e que se desenrolou até essa madrugada, né, quando a gente entrou com o último recurso, e aí ela indeferiu todos e deu ordem para desocupar e que mandou chamar a polícia. Então, a gente foi para lá às 4 da manhã, né, e fizemos vigília, a polícia efetivamente chegou às 6h30 da manhã, e a gente, então, né, não tinha pretensão de resistir, a ideia era realmente servir comida para o povo daquele território que está abandonado pelo poder público, e saímos, né, o que se mostrou durante esse tempo que a gente ficou ali, que hoje completa 18 dias, foi uma solidariedade muito grande por parte das pessoas do entorno. Todos os dias as pessoas chegavam com um quilinho para fazer a doação, e também a gente viu uma fome invisível, né? Porque se pressupõe que, por exemplo, esse pessoal que está com o trabalho precarizado, que essa gente está comendo, e na verdade não está. Vários depoimentos de entregadores de comida diziam: a gente sente o cheiro da comida, mas a gente não come, né? Pessoas pegando comida para levar para os filhos, para casa, trabalhadores ali do entorno. Então, o movimento diz que quando foi para ali, se pensou naquele território por uma série de questões, né? Que tinha bastante pessoas em vulnerabilidade social, moradores de situação de rua e tal. E o que se viu ali daí foi essa fome que, né, a gente está dizendo que era a fome invisível, né, que são os trabalhadores autônomos, são esses trabalhadores que foram precarizados, né. Foi 18 dias de muita luta, mas também de muita solidariedade por parte de muita gente. Tivemos a visita lá da Associação dos Juízes, o CONSEAS, até faço um registro aqui, e, na verdade, gostaria de entender um pouco, né? Porque o CONSEAS foi incansável, teve o tempo todo junto, fez nota, criou várias questões, e, no entanto, a CONSAN nenhuma nota e sequer fez uma visita. Eu solicitei, até falei com a Vera, depois mandei para participar de uma audiência que teria, não era uma questão de apoio, mas só se mostrar que havia um interesse no tema, né? Porque essa era a questão, né? A fome está aí, as pessoas estão passando fome, e me estranhei muito o silêncio do Conselho. O Conselho sequer apareceu, nem para visita e nem uma nota, né? Achei queria entender um pouco, né, desse processo, como é que é isso. Para mim é difícil compreender como é que um conselho, né, que trata sobre a segurança alimentar, quando se tem uma situação como essa, que estava sendo servido mais de 200 marmitas por dia, e esse conselho silencia, né, dentro da cidade, né? O Estado, o conselho se manifestou, e esteve lá presente, inclusive, o tempo todo, lançou nota, fez, né? Eu queria entender um pouco essa questão, assim, como é que é essa questão do Conselhas. Lá pelas quebradas, lá a gente ouvia muita coisa, e aí se ouviu a seguinte questão: não, acontece que a presidenta do Conselho é funcionária pública, e por isso ela não está se manifestando. Bom, mas o Conselho não é de uma pessoa, né? O Conselho é de um coletivo,
Então, é difícil essa compreensão. Eu mesma sou funcionária pública, e nem por isso deixo de me posicionar nas questões do SEMAS, né? Nas questões que se trata da assistência social. Então, quero dizer que o fórum foi fundamental também, aquele apoio que o fórum como um todo deu, né? E assim como o fórum, vieram diversas manifestações de apoio, como disse, dos juízes pela democracia, dos parlamentares, enfim, inúmeras, foi muito bonito, foi uma luta muito linda, mas estranhei o silêncio da CONSAN. Então, desculpa, eu só queria dizer para concluir que, em função de toda essa solidariedade que se teve, uma moradora, né, ali do entorno disse, não, isso não pode parar, esse trabalho que vocês estão fazendo é fundamental, eu estou vendo, enfim, né, elogiou e tal, e ofereceu a casa dela para a gente cozinhar. Então, ontem à noite, para evitar agressões, né, a gente levou aquela cozinha para quem esteve lá ali, estava embaixo de um barracão. A gente levou, então, o fogão industrial, as panelas e tudo isso para a casa dessa senhora, para onde, então, vai se ficar cozinhando até o Estado ou o município providenciar uma área, né? Importante dizer também que a gente teve uma reunião com o governador em exercício na segunda-feira, e o governador se sensibilizou com a demanda e pediu, ele entrou nos autos como terceiro interessado e pediu para que a juíza desse um prazo até o dia 19, que a partir do dia 19 o Estado ia se organizar para ele ficar servindo essas marmitas, né? Mas nem assim a juíza flexibilizou, determinou que era hoje, enfim, e assim fizemos. Isso, então, Jucemara, a tua fala é bem isso mesmo, né? O CONSAS está extremamente desmobilizado, tá? A mesa diretora é praticamente o CONSAS. A gente estranhou que, inclusive, nos conselheiros, ninguém se manifestou. E na semana passada a gente fez a visita lá, Ju. Provoquei essa visita, né, com a presidente, enfim, porque eu sou, no CONSAS eu sou, né, a secretária, então eu tenho a presidente, a primeira presidente, a vice, a segunda vice, enfim, eu sou a secretária que faço as atas, enfim, aquelas coisas assim. E me preocupa bastante, realmente, tá? Então, assim, o conselho, realmente, ele é bastante desmobilizado nos nossos plenários, assim, são bem vazias, assim, esvaziadas, né? A gente sempre procura ter um quórum mínimo e às vezes a gente não consegue aprovar nada. Mas, enfim, a gente fez a visita, ficamos lá bastante tempo, e aí fui eu e a Carolina, que é a presidente, as outras mesa diretora nem se pronunciaram, nem se ofereceram, enfim, também para ir junto, e aqui é uma queixa minha mesmo, né? E a gente fez o seguinte, a gente fez uma carta para o Poder Público Municipal, contextualizando, né, porque, na verdade, eu sei que o Léo Voigt foi lá e a Kátia, né, foram lá, pareceram dar apoio, mas na última hora não deram, né, e isso é, então, um pouquinho do que eu estou trazendo do que a Carolina comentou, né, daquela reunião, inclusive, nenhum deles participou, né, Jucemara? Com a audiência pública, né? Isso, e ficou bem ruim, até porque, assim, eu perguntei, Carol, tu conseguiu participar? E ela disse, olha, o secretário dela disse melhor não. Então, assim, é muito dolorido escutar isso também, né? Porque tinha ficado combinado que a presidente participaria. Então, assim... É que para mim isso, né, Vera, é muito grave, porque como é que um secretário vai dizer que a presidente de um conselho não vai participar? Isso é muito grave. Isso, e aí ela fica nessa situação também, enfim, sob pressão, até me pareceu bem isso, né? E aí eu disse, não, vamos tomar uma atitude. Aí fomos lá, conversamos bastante tempo lá com eles, até o Miguel Rosseto chegou lá bem na hora que a gente estava, e conversamos e eu disse, não, então nós vamos emitir um documento exigindo da prefeitura que a secretário de Direitos Humanos, né, busque a secretaria que
não estou com o documento aqui, que tenha as propriedades ali da prefeitura, enfim, do patrimônio, e que se busque um local no bairro, porque a gente ficou bem claro pelo movimento que eles gostariam de permanecer no bairro, né? Eles não estavam contra a questão da desocupação, enfim, nada assim, mas eles precisam de um espaço neste local, neste bairro. Porque isso é a invisibilização da necessidade que não estava aparente. E existem, né? Devem existir propriedades da prefeitura na região. Então, assim, este documento está indo hoje para a nossa... Acho que ela vai fazer via SEI, não sei bem como é que ela vai fazer, como é que ela vai mandar isso, eu não entendo muito desses trâmites internos da prefeitura. E aí, nesse sentido, né, convocar que seja solicitado junto à Secretaria de Patrimônio, enfim, tem o nome lá, uma resposta. E já pedindo aí uma agenda, né, com essas 3 secretarias. Então, assim, este é o documento, depois eu posso disponibilizar para vocês. A gente mandou para os outros conselheiros, para que eles se posicionassem, 3 ou 4 pessoas responderam ok, ou seja, né, leram, enfim. Então, a situação nossa é um pouco essa, né, de desmobilização, de falta de interesse, acaba ficando na mesa diretora, praticamente na mão de 2 ou 3 pessoas, tomar esse tipo de decisão. Tá? Mas reconheço realmente que não poderia ter sido tão tardio este posicionamento, e provocado aí por uma conselheira, no caso. Tá, pessoal? Então, assim, em nome do conselho, talvez eu estou pedindo desculpas aqui, mas realmente houve essa omissão e reação tardia. Então, agora a gente vai fazer essa pressão junto à prefeitura para que o MTST consiga um espaço no bairro onde eles estavam. Até onde sabe onde foi o material? Consegue me mandar esse material? Eu vou ver se não está acho que está no meu computador de casa, tá? Vou dar uma olhadinha e talvez, não, acho que está no WhatsApp, acho que eu consigo te mandar ainda daqui a pouquinho. Tá? Posso compartilhar com todos aqui, boto aqui no grupo também. Por favor, eu ia Vera, pedir também. compartilha. Eu ia pedir isso. Não, eu vou dar uma olhadinha, acho que está no nosso WhatsApp, e eu já boto no grupo dos conselheiros do fórum. Tá. Pessoal, fora essa questão, né, eu acho que a Vera nos traz uma questão bem séria, assim, eu acho que o secretário não pode intervir nos conselhos, os conselhos são autônomos, né, têm autonomia e, sobretudo, se posicionar dentro de uma questão que é da sua alçada, né, como é que é um conselho que nesse momento, onde a fome assola a cidade, como é que esse conselho está dessa forma, né? Teria que fazer um esforço aí, não sei em que medida a gente poderia auxiliar, né, para tentar fazer com que esse conselho atue, porque, olha, a fome que está aí é impressionante. Eu fiquei pensando que talvez esse documento, né, que está indo hoje, a gente pudesse incluir, inclusive, o Fórum dos Conselhos aí, né, nessa pressão, vocês lerem o texto e ver se concordam e incluírem, inclusive, talvez, né, alguma coisa, só que a gente passa para os nossos conselheiros também, mas acho que quanto mais força, melhor, né, porque é importantíssimo, a proposta é essa, que a Secretaria de Direitos Humanos, a FASC e a do Patrimônio se envolvam e busquem um local da prefeitura para atender. Inclusive, na conversa lá, eu até perguntei para o Eduardo, acho que era o nome dele, acho que era Eduardo, né? Como é que ficaria, assim, se eles recebessem, de repente, um imóvel da prefeitura, essa questão mais da água, luz, essas coisas assim, porque a gente sabe que, né, às vezes, o imóvel da prefeitura, o certo era eles bancarem tudo, mas às vezes não acontece. Então, ele disse, não, recursos a gente consegue, a gente tem, ele falou do MST, enfim, né, que conseguiria esses recursos, porque a gente sabe que a prefeitura também pode botar um monte de empecilhos, né, diz, tá, mas a gente vai dar, e quem é que vai pagar água, luz, enfim, essas coisas assim, né. Tá? Mas a gente vai, eu já vou fazer a busca aqui, já compartilho aqui, tá?
Bom, o Josemar, então, encaminhamento, nós fazermos uma carta, então, é isto? Isto. Tu pode providenciar essa carta, Josemara? Não, eu acho que a gente assina junto com essa proposta da Vera, né? Do fórum assinar junto com Perfeito. o consenso. Dá mais peso, né? Dá mais peso, dá mais peso. Perfeito, então. Tá. Então, fazemos a carta, assinamos e mandamos. Agora nós temos que falar sobre a questão da Feira do Livro. E a Feira do Livro nós temos duas questões. Primeira é dia 1º de novembro, às 17h30, nós faremos os autógrafos do livro do Fórum dos Conselhos. Tá? Vai haver espaço para os 8 organizadores do livro darem o autógrafo no dia 1º às 17h30, tá? E na feira. Eu estive com a Simone lá na casa na segunda-feira, e nós contamos ali, além dos livros, os 10 livros que nós vamos doar, como é de praxe, até para ficar registrado na história, para as bibliotecas públicas, né, nacional, estadual e municipal, e da URGS, tá? E da Câmara, né, Nelson? E da Câmara, tá? E para a Câmara, aliás, Câmara Rio Grandense do Livro. Nós temos 269 livros lá que nós poderemos disponibilizar para venda, né? Para a sessão de autógrafos, lá na feira. Perfeito? E aí, nós temos que, entre outras coisas, discutir o preço que nós vamos colocar à venda lá. Tá? E a outra questão, que além da tarde de autógrafos, tá? Que será presencial, evidentemente, lá, nós teremos uma atividade virtual, que é uma roda de conversa, que a sugestão está para ser no dia 8 de 11, né, 8 de novembro, às 14 horas. Tá? E essa seria um bate-papo virtual com a participação de todos os conselhos que estiverem interessados em participar desta roda de conversa. Então, a princípio estaria organizado assim, agora aceitamos, vamos botar em discussão aí. Quero ver quem é que quer falar sobre isso, por favor. Tem, Nelson. Na live do dia 8, para não ficar tão cansativo e tão extenso, a minha sugestão é aquela que eu coloquei na pauta, que é a Mirta, né, falando do fórum até agora, de como foi o trabalho, né, e no trabalho do fórum, e como foi o trabalho de escrever o livro também, de organizar esse livro. Tu, né, falando do trabalho futuro, quais são as perspectivas do fórum futuramente, né, nesses 2 anos que é essa gestão. 20 minutos para cada, né, para não ficar tão cansativo. O Frederico, o professor da URGS, seria o convite para ele mediar essa sala. E o relato de 2 a 3 conselhos, né? Então, 10 minutos para cada conselho, para não ficar tão extenso e que a gente consiga passar realmente um panorama geral da situação, né? E como foi o trabalho, como está sendo, e para não ficar tão cansativo, assim. Então, essa seria a minha sugestão, né? Não mais de 3 conselhos para não se estender demais a live. O que vocês acham dessa primeira opção? Alguém se manifesta? E daí, quem seriam esses conselhos, né? Quem estaria disposto a trabalhar, a falar a fazer o seu relato, né? A gente seria interessante a gente estipular um teto, assim, uma data para a decisão desses 3 conselhos, né? Tipo, até semana que vem, porque deixa eu ver as datas aqui. Até dia 22, porque daí teria reuniões, cada conselho e tudo mais, para ver quem é que
estaria disposto a falar nesse dia, no dia 8, né? E esse dia 8 é depois da tarde de autógrafo, né? Tem que lembrar bem isso também. A sessão de autógrafos é dia 1º, uma segunda-feira, às 17h30, e essa virtual é também numa segunda-feira, às 14 horas, na segunda seguinte, dia 8. E aí eu acho que esse prazo que a Simone deu do dia 22 é um prazo ótimo para todo mundo se inscrever e se manifestar e a gente poder divulgar melhor entre nós, porque tanto o evento virtual quanto a sessão de autógrafos estarão na programação oficial da feira. São eventos oficiais da Feira do Livro de Porto Alegre. Só gostaria que você se manifestasse sobre isso, se estão concordes, quem quer participar, alguma sugestão. Então é isso. Então estamos. Eu acho que é isso. Acho que é isso aí. Estamos aprovados, então. Quanto ao valor do livro, eu sugiro, e eu queria perguntar para vocês, de colocar o preço do livro a R$30, que a feira tem por tradição, dá um desconto de 20%, ficaria em R$24 o valor do livro. Isso reverteria em recursos para o fórum para as próximas atividades. O que vocês acham? Eu acho caro. Eu acho muito caro. O que vocês sugerem? Para mim, qualquer sugestão. Eu não me lembro quanto é que a gente pagou. Não lembro mais. R$20. R$20. Eu acho que tinha que ser esse. 20? Eu acho que tinha que ser esse valor. R$20. Já com desconto, né? Com os 20% de desconto, ficaria por R$16. Para mim, está ótimo. Eu não tenho problema nenhum com o valor. Não, Nelson. A gente coloca 25 para alcançar 20. Com 25 fica em 20 redondo. Perfeito. É isso? Eu acho que sim. Eu acho que é isso. A gente... Nós temos 269 livros. Se vendermos os 269, são 5.380. A minha proposta é que a gente tenha dois preços. Esses já para estar autorizado por aqui, né? É esses R$20, 25 para ser 20. E o outro, que se a gente vê que não vai vender, que baixe para 16 ou para 15. Porque nosso negócio é que esse livro circule, né? Não que fique parado, né? Sim, mas para isso, para que a venda aconteça e para que a sessão de autógrafos seja um sucesso, nós dependemos de nós mesmos. Os conselhos têm que divulgar isso, essa tarde de autógrafos, para que a gente tenha realmente um sucesso quanto a isso, para que a gente possa... Acho que, Nelson, nós devíamos fazer um cardzinho, né? Com Sim. Essas datas, né? Porque eu acho que aí a gente rola para poder, facilita para passar para os grupos. Isso. Eu acho que sim, eu acho que nós temos que fazer esse card rapidamente, e divulgar já o mais rápido possível isto em todos os grupos para o dia 1º. Que eu saiba... Nelson. Sim, fala, Márcia. Eu acho que, assim, uma coisa que... Bom, eu trabalho, né, fora da questão do conselho, com projetos em algumas coisas de advocacy e uso muito as mídias sociais dentro dos projetos que a gente tem. E uma coisa que eu aprendi com os entendedores lá, com os técnicos que trabalham com a gente, da área de publicidade, é que funciona muito bem tu divulgar mais que card vídeos, microvídeos. E aí tu consegue postar nas diversas redes e consegue compartilhar isso com os conselhos. Então, assim, eu acho que seria legal se vocês do núcleo diretivo pudessem fazer microvideozinhos de convite, além do card, que eu acho que é importantíssimo, porque tem as datas abertas, mas vídeos de 30 segundos, assim, dizendo: olá, pessoal, aqui é o fulano do Fórum Municipal dos Conselhos da cidade, a gente está convidando vocês para a sessão de autógrafo, dia tal e tal. Pequenos videozinhos, cada um de vocês pode gravar dizendo alguma coisa, que aí isso consegue ter muito mais alcance. A diferença do alcance disso nas redes sociais para as pessoas é que elas se vinculam muito mais às ações quando elas vão por vídeo, porque elas enxergam, né, o rosto de alguém, passa a ser uma coisa mais personalizada e muito maior.
Então, eu acho que vale a pena daqui a um pouco vocês refletirem aí no núcleo diretivo, mas talvez ter alguns vídeos para poder a gente começar a divulgar isso, e o importante é divulgar pelo menos uma semana antes, muito antes, não adianta e nem muito em cima, mas de uma semana, 5 dias antes, já dá para movimentar uma boa divulgação. Márcia, e aqueles vídeos que a gente fez para o lançamento do livro, a gente pode reaproveitar aquilo, né? Os E onde é que está? live? Eu não sei, a Miriam, eu acabei não conseguindo participar do lançamento, a Miriam falou que ia fazer um vídeo com os depoimentos dos participantes da escrita. É que eu acho que aqueles servem como apoio, mas para a chamada da atividade mesmo, eu acho que eles eram meio longos, os que eu me lembro. Porque uma coisa para te postar direto assim para divulgação, ele tem que ser aquele tamanho do Reels, né? Ou que dê para te botar no Stories, essas coisas assim que são de 30 segundos cada um. Então até pode ter vários curtos e juntar. Tem que ver qual é os que estão lá e tal. Se tiver ali, eu até posso pedir para o pessoal que faz a gerência das nossas mídias sociais lá no projeto darem uma olhada nisso, o que eles acham. Mas a diferença, para vocês terem uma ideia, quando a gente divulga alguma coisa que é só com card, a gente tem um alcance. Quando a gente divulga com vídeo, a gente chega a alcançar mais de 80 vezes o que alcançou só com card. Dá muita diferença, assim, é bem grande. Eu gostei da Porque ideia. Hoje em dia o pessoal só fica passando ali nos stories e olhando, né? No Reels, não sei o quê, TikTok, todas essas coisas, né? Não é muito da gente, mas a gente tem que se acostumar também aí com o perfil que o pessoal anda usando. Eu acho que a gente pode, perdão, mas eu acho que a gente pode, como núcleo, fazer o vídeo do núcleo, e acho que a gente tem que pedir para cada conselho fazer o seu vídeo que participou do livro, chamando para a sessão de autógrafo do livro que está com o relato do seu conselho, né? Isso. Gostei. Acho que sim, acho que daí dá para fazer uma boa divulgação, porque vai separando os dias, né? Publica num dia o do núcleo, no outro dia, depois do núcleo do fórum, os dos conselhos também vão indo. Eu acho que isso movimentaria bem as redes. Tem que ver quem tem, além de Facebook, alguma outra rede, né? Por exemplo, o de Direitos Humanos, nós temos também Instagram e Twitter. Tem que ver se mais alguém tem, para poder a gente ir movimentando nas diversas plataformas. Né? Porque aí é que a gente chama o público que participa dessas coisas, né? Sim. Porque só o nosso público interno do conselho, eu não sei se vai muito adiante, porque, por exemplo, lá no conselho a gente já vendeu o livro quando saiu, né? A gente ofereceu quem quis comprar e tal. Glauco, tu queria falar? Glauco? Não estão me ouvindo? Sim, agora sim. Tá. Eu tenho uma pergunta a respeito da questão dos autógrafos, tá? Porque, embora os textos eles sejam do conselho, né? Cada conselho teve o seu texto, eles também são nominais, né? Eles são textos de alguns conselheiros, né? De autoria de um ou outros ou mais conselheiros. Então, quem vai estar na mesa dos autógrafos, né, é o autor do texto, né? Não. Então, não, é assim. O conselho... Desculpa. Tá, Glauco, é o seguinte, em anos anteriores da feira, que anos que a feira foram totalmente presenciais, aquela e tal, já houve sessão de autógrafos com 30 autores, tá? Em época de pandemia, isso não é possível. Tá? Então, nós já fizemos a data do dia 1º de novembro, que conseguimos espaço para os 8 organizadores do livro estarem lá para fazer com a separação devida que esses tempos exigem. Né? Então, quem vai fazer o autógrafo do livro no dia 1º serão os 8 organizadores. Evidentemente que deverão estar presentes. Tá, não tinha entendido o que seria. Tá tranquilo. Tá.
porque não em função de escolha disso ou daquilo, simplesmente em função dos dias de hoje, né, o Glauco? Tá bem, tá. Desculpa, eu não tinha entendido essa parte, tá bom. Esclareceu. Perfeito. Simone, tu ia falar alguma coisa, Simone? Não, era isso que eu ia falar, que são os 8 organizadores e não os autores de cada artigo, né? Devido à pandemia. Exatamente. Tá. E quanto à questão, então, da virtual, eu acho que a gente pode fazer como encaminhamento, reunir esse grupo que foi citado aqui, tá? E receber as contribuições de vocês até o dia 22, pode ser? Nelson, pode ser. Nelson, tem aquela questão da conta, né? Ah, pois é, então. Eu estava conversando com a Simone, nós vendendo o livro, vai ter algum recurso para o fundo. Tá? Para o fórum. Para o fundo, para o fórum. Eu estava discutindo há pouco o fundo das pessoas com deficiência, por isso que eu me atrapalhei. Mas, então, para o fórum. E isso vai ter que ser depositado numa conta. E o fórum não tem CNPJ, né? Não pode abrir uma conta. Tá? E aí nós estávamos discutindo e aí a gente imaginou que a melhor solução seria fazer uma conta conjunta de poupança, né? Com o núcleo, tá? Para administrar esses valores e depois, com as mudanças, com informações periódicas e permanentes e claras de quanto que entrou, quanto que saiu e por que e como para a plenária. Ou alguém tem algum tipo de sugestão diferente? E esse valor também a gente usaria para comprar aquelas camisetas que eu esqueci o nome da conselheira que fez. O Fórum fez. Não, mas o Fórum fez. Não, essas camisetas eu tenho que confirmar com a Mirta, mas acho que essas camisetas que a Isabel pagou do bolso dela e estão lá ainda, tá? Eu acho que a Mirta já repassou para ela e as camisetas estão de posse, porque entrou, quando foi vendido o livro, entrou valores para o fórum, tá? E a Mirta repassou esse valor para Isabel e essas camisetas estão de propriedade do fórum, tá? Se já está pago, então esse valor que entrará agora é totalmente livre. Senão, a gente teria que pagar a Isabel, ressarcir a Isabel e receber essas camisetas para nós. Que, aliás, poderão ser vendidas na feira também, essas camisetas. Ou alguém tem uma outra sugestão? Não é isto? Bueno. Então, nós esgotamos a pauta e nós estamos agora com informes gerais. Quem é que tem algum informe? Bom, então acho que a gente pode dar por encerrada esta reunião, tá? E prometendo fazer uma organização melhor para a próxima, né, Simone? Simone Nelson, sim. Eu coloquei ali no nosso grupo, tá? O documento. Olha só um pouquinho. Passou um avião aqui, a gente está embaixo do aeroporto. E aí, se vocês puderem ir lendo e dando ok, porque a nossa intenção era encaminhar agora à tarde, né? O documento para a prefeitura, e eu fazendo sugestões, enfim, né? E aí eu já falei com a mesa diretora, né, que vocês se disponibilizaram, se dispuseram a assinar juntos, elas gostaram e agradeceram, inclusive. Eu falo elas porque são todas mulheres. E então, tá? Aí conforme vocês vão dando ok, aí durante a tarde a gente vai ou sugerindo alterações, enfim, né, para a gente até o final do dia encaminhar. Tá? Perfeito. A Ju voltou agora ali. Ju,
eu comentei no grupo que eu botei, né, no nosso grupo ali, e se durante a tarde vocês conseguirem olhar e fazer considerações, enfim, né, porque a gente gostaria de mandar até o final da tarde ainda hoje, tá bom? Tá bom, pode contribuir também. Obrigada. É isso então, pessoal. Alguma manifestação a mais? Então, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Temos um bom dia, boas coisas pela frente. E à tarde eu te mando, Vera, então, eu publico ali as minhas opiniões sobre a carta. Obrigada, pessoal. Bom trabalho a todos. Obrigado, um abraço para todos. Fiquem bem. Boa semana, beijo. Boa semana, tchau, tchau. Beijo.